Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém? Glória a Deus. Vamos estar adorando o Senhor nessa manhã maravilhosa. O Senhor nos concedeu. Um encontro muito feliz. Depois de bastante tempo, né? Minha pequena nasceu, correu tudo bem. A gente estava escondendo meses para o cuidado. E acredito que mês que vem já é apresentação aqui na igreja. Para a glória de Deus. Amém? Meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado a seus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Ouça a sua voz, eu sinto teu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor. O teu poder é tua ação. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Eu amo a sua glória, eu amo a sua chega, Senhor, que não dá o ser, esse amor. Meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado a seus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Ouça
igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta. Deus está aqui? Amém. Na semana passada, irmãos, nós falamos sobre alegria. Essa alegria que devemos sentir por pertencermos ao Senhor, por sermos feitos filhos de Deus. E muitas das vezes nós não sentimos essa alegria porque olhamos para as dificuldades, para os problemas, para as imperfeições, principalmente quando olhamos para as imperfeições das outras pessoas. Mas nós aqui, irmãos, somos uma igreja. E essa ideia de igreja, ela precisa estar bem clara na nossa mente. Somos membros uns dos outros, certo? Então nós estamos conectados uns aos outros. E mesmo que um irmão ou irmã, eles sejam aos nossos olhos imperfeitos, porque todos nós somos imperfeitos, mas nós geralmente olhamos a imperfeição do outro, não a nossa. Quando olhamos a imperfeição do outro, não a nossa, nós consideramos que aquela outra pessoa seja descartável. É algo que precisamos lutar contra. Por quê? A Bíblia diz claramente que somos membros do mesmo corpo, unidos, membros uns dos outros. E hoje, eu quero falar sobre algo que Deus colocou no meu coração. Talvez não, com certeza não será uma única mensagem, mas uma série de mensagens. Mas eu tenho a palavra inicial. Eu te dei uma palavra inicial e eu quero compartilhar com os irmãos. Porque se falamos de alegria na semana passada, podemos pensar hoje aquilo que nos traz alegria, espiritualmente falando. Porque a mensagem da semana passada que Deus nos deu fala sobre alegria. Mas se eu fizer essa pergunta aos irmãos, o que os irmãos consideram que seja o que nos dará alegria como igreja, como filhos de Deus? Qual seria talvez a resposta dos irmãos? Quem quer se arriscar? O que é o motivo da nossa alegria? Israel. Ganhar almas. Mais um outro irmão. O que seria o motivo da nossa alegria? Oi? Certeza da salvação. Amém. Mais um outro irmão. Um terceiro irmão. Uma Rosana. Adorar a Deus. Tá bom. Então nós temos 3 respostas aqui. Não estão erradas. Irmão Israel falou que a alegria é ganhar almas. A irmã Dalva falou que a alegria é a certeza da salvação. E a irmã Rosana falou que a verdadeira alegria é o fruto da verdadeira adoração. Amém. Mas eu quero trazer algo para os irmãos aqui, que é desde o princípio. Quando a gente quer saber verdadeiramente sobre algo, a gente vai ao princípio. Vamos imaginar uma situação aqui. Você chega em casa e está passando um filme na TV. Só que esse filme ele já está acima do meio ou do meio do final, e você começa a assistir, você gosta do que está acontecendo, mas você não sabe o enredo total dele. Porque para entender o filme todo, você precisa ver do início, do começo, tá? Então assim, da mesma forma, nós somos alcançados pela graça de Deus, e eu diria que nós estamos aqui no meio do caminho. Por quê? Porque a história da criação é uma história com princípio, meio e fim. Diferentemente de Deus, o Criador, que não tem princípio e fim, Ele mesmo é o alfa e o ômega, o princípio e fim. A nossa existência, ela tem um início, tem um meio e tem um fim.
Eu diria que ela teve um início, que estamos agora no meio e que vai ter um fim, que está prometido na palavra de Deus. Podemos dizer em que parte do meio nós estamos, não temos condições de dizer. Do meio para o final ou do meio para o início, não temos condições de dizer. Mas sabemos que estamos pelo meio. Por que eu digo que nós estamos no meio da história? Porque olhamos para o início, para o Criador, e nós vemos na sua dispensação com a humanidade esses 3 tempos. Então nós vemos o primeiro tempo, que foi na criação, onde Deus criou todas as coisas. Nós temos a queda que aconteceu lá no início também. Nós temos um meio da história onde Deus envia o remidor para que essa humanidade que foi perdida lá no início, ela seja restaurada novamente agora. Então nós temos a dispensação de Jesus, ou da graça, e nós teremos pela palavra de Deus o fim de todas as coisas, onde esse mesmo Jesus que esteve entre nós vai voltar para buscar aqueles que são dele, que são os filhos de Deus, para morar eternamente na glória. Então, pela perspectiva do Criador, nós temos a origem, nós temos a remissão ou redenção, e nós temos o final de todas as coisas, onde aqueles remidos viverão eternamente com o Senhor. Então, olhando pela história da humanidade, talvez não tenhamos essa perspectiva, mas olhando para o Criador, nós temos. Então, nós já partimos de um ponto aqui, de que quer saber sobre alguma coisa, olha para quem te criou, olha para o Criador, olha para a origem. Nós fomos criados em Deus, e é para Ele que nós vamos voltar. Amém? Abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 1. Porque se falamos em criação, em início, princípio de todas as coisas, precisamos olhar para Gênesis. Eu quero pedir ajuda dos irmãos, tá? Que eu não quero passar o tempo do estudo dele. Quando der 9h30, alguém sinaliza para mim, tá? Está escrito assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas do céu, as águas do céu das águas da terra. Assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E viu Deus que era bom. Então Deus disse: produz a terra a vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada um conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou, a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luz no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos, que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e criou também as estrelas. Deus colocou as luzes no céu para iluminar a terra, para governar de dia, e a noite para separar a luz da escuridão.
E viu Deus que isso era bom. A noite passou, veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves do céu acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. Deus viu que isso era bom. Então Deus abençoou: sejam férteis e multipliquem-se, que os seres enchem os mares e as aves multipliquem a terra. A noite passou, veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus criou, o homem e mulher os criou. Então Deus abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com semente, com toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que eles sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou, veio a manhã, encerrando o sexto dia. Desse modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que há neles. No sétimo dia Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grão havia brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra. Não havia quem a cultivasse, mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim do Éden para o lado do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar no solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço se chama Pison, rodeava toda a terra de Apilar, onde existia ouro, e ouro dessa terra de grande pureza. Já também a resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Síria. O quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto o da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer esse fruto, com certeza morrerá. Amém. Certamente você já leu esse texto, não uma vez, mas várias vezes. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que Deus criou todas as coisas. Depois de ter criado todas as coisas, ele pegou do barro, formou o homem com as suas próprias mãos, soprou na sua narina e deu a ele fôlego de vida. E não somente isso, ele deu parte de si para esse homem. Deu parte de si para esse homem, que é chamado de Espírito. O Espírito pertence a Deus e a Deus voltará, é o que a Bíblia diz. Então, quando Deus repartiu o seu Espírito como homem, esse homem, ele passou a, diferentemente de toda a outra criação, a ter uma comunhão direta com Deus. Repita comigo:
comunhão direta com Deus. Amém. Quando isso foi quebrado? Quando o homem desobedeceu a Deus, porque Deus deu uma ordem de uma fruta, de uma árvore específica, vocês não devem comer, porque no momento que vocês comerem, vocês morrerão. O homem comeu desse fruto, fisicamente ele não morreu, porque entendemos a morte como o fim de alguma coisa, mas não é o fim. Nós vamos entender isso quando a gente começar a aprofundar um pouco mais nisso aqui. Então, qual foi a morte que eles sofreram? Ou seja, essa comunhão foi rompida. Romanos fala isso: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O homem, a partir do pecado, agora está separado de Deus. Então, o que morreu nele? Morreu o Espírito. O Espírito está morto a partir do pecado. Quem é que traz vida a esse Espírito? Segundo Adão, que é Espírito vivificador. A palavra de Deus aqui nos diz, não é o pastor Alberto que está dizendo. Jesus é o Espírito vivificador. Ele traz vida novamente. E o que é a vida que Jesus traz? É a restauração da comunhão que foi perdida quando o homem pecou. Aí, prestem bem atenção, porque isso é muito importante para todos nós. Eu falei sobre clareza. Eu falei que uma das fontes da alegria nós iríamos começar a falar. Então, quem já captou o que é a maior fonte de alegria do ser humano? Quem conseguiu captar? Comunhão com Deus. A maior fonte de alegria do homem é a comunhão com Deus. Essa é a maior busca de todo ser humano. Desde que ele nasce, ele busca algo que ele não sabe. E isso que ele não sabe chama-se comunhão com Deus, que nós experimentamos quando percebemos pelos nossos olhos espirituais a graça que há em Cristo Jesus, a restauração. Eu falei, nós, na semana passada, foi dito, por que nós não sentimos essa alegria constantemente? Talvez porque nós não sintamos a presença de Deus em todo o tempo. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos aqui, sentados. Você já deve ter participado de um culto, aqui mesmo, onde você se sentiu vazio, saiu daqui e não sentiu a presença de Deus, não sentiu a alegria, não sentiu que Deus estivesse aqui. Isso, irmãos, não é algo incomum, isso é algo bem comum. É algo bem comum. Esses dias alguém entrou em contato comigo, contou um pouco da história dela e falou de como Deus agiu em graça com ela, trazendo ela à vida, porque ela teve um evento de saúde e que ela foi parada no hospital, e lá naquele hospital ela colapsou e ela entendeu que ela morreu mesmo, de fato. Mas que nesse momento em que ela estava ali como morta, ela teve uma experiência sobrenatural com Deus. Quando ela voltou assim, ela, a partir de então, ela está numa busca por sentir a presença de Deus, porque ela me relatou. E ela já caminhou em várias religiões. Eu imagino ela indo no terreiro de macumba, numa igreja, em outros segmentos religiosos, buscando Deus, que até então ela não sentiu. E eu já ouvi relatos de pessoas próximas a mim, também falando que queriam ter essa experiência de sentir Deus. E talvez essa seja uma sensação de que muitos cristãos ainda têm. Eu participo, eu lido, eu estou na igreja, eu
ter essa experiência sobrenatural com Deus, de sentir de fato Deus, de não ter dúvida. É um desejo bem válido. Talvez seja um desejo que todos nós deveríamos ter. Aí eu quero mudar aqui a chave um pouquinho e falar sobre algo recente, né, que a gente chegou a tocar na semana passada, e isso é uma coisa que explodiu pela internet, sobre o que aconteceu lá na Universidade de Estoril. Aquele mover de Deus ali, onde um culto começou e o culto não tinha hora para terminar e as pessoas estavam ali. Eu quero falar sobre a sensação de algumas pessoas que estiveram lá e testemunharam. Eles falaram que quando eles entravam no campus da universidade, já havia um ambiente diferente, já havia um sentimento de temor a Deus em penetrar aquela área ali. E o que eles testemunharam ao entrar no local de culto mesmo, era um desejo de confessar pecados. E esse era um sentimento que é relatado no avivamento que aconteceu na Rua Azusa, em outros avivamentos. Esse foi um avivamento que precedeu a vinda de Jesus, porque quando João Batista ele veio preceder Jesus, pregando o Evangelho, o arrependimento, as pessoas se arrependiam, choravam, confessavam seus pecados, e olha que eles eram ofendidos, e eles não se ofendiam por ser ofendidos, porque João chamava eles de raça de víboras, e mesmo ofendidos eles se quebrantavam e falavam o que fazer para ser salvo. Então esse é o sentimento comum em um ambiente onde Deus está. Quando Jesus andou no meio do povo, os religiosos rejeitaram a ele. Por quê? Porque os religiosos consideravam que eles já tinham algo que Jesus veio trazer. E o que Jesus testifica sobre eles é que a luz veio aos homens, mas os homens preferiram as trevas. Preferiram as trevas, rejeitaram a luz. Então a presença de Deus, ela também traz clareza, ela ilumina. Mas por que os religiosos não enxergaram? Por que eles ficaram nas trevas? Porque existe um caminho para se chegar à presença de Deus, a essa presença manifesta. Falando em presença, voltamos aqui. Eu perguntei: Deus está presente aqui? Amém. Todos sentem? Todos podem sentir, mas talvez nem todos sintam a presença de Deus. Por quê? Porque para você sentir a presença de Deus, você não pode olhar como os religiosos olhavam. Você precisa olhar como os pecadores olhavam. Porque se você olhar como os religiosos da época de Jesus olhavam, você não vai enxergar a luz. E não enxergando a luz, você não vai ter o seu reflexo no espelho para poder se ver. A maior necessidade que temos, irmãos, é buscar a presença de Deus. E a Bíblia nos diz que Deus está em todo lugar, amém? Paulo fala: para onde fugirei da tua face? E onde me esconderei do teu espírito? E ele cita um monte de possibilidades, e ele diz: ainda assim o Senhor estará lá. Porque Deus, ele está presente em todas as coisas. Porque se ele criou todas as coisas, existe um conceito teológico que é de imanência e transcendência, que Deus, ele não somente criou todas as coisas, mas ele se faz presente em todas as coisas. Mas existe uma diferença entre presença e presença. Que diferença é essa?
existe uma diferença entre a presença soberana de Deus e existe uma outra presença que é a presença manifesta de Deus. Essa presença manifesta de Deus é o que devemos buscar. Porque se Deus está aqui nesse ambiente, nós estamos aqui com Ele, e a palavra garante isso, onde houver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu ali estaria. Então eu creio que Deus está aqui. Mas para ver e sentir a presença manifesta de Deus, eu preciso entender e enxergar não com os meus olhos naturais, mas com os meus olhos espirituais, para que eu possa sentir essa presença e ser constrangido por essa presença. Quando olhamos a criação e falamos aqui que Deus criou todas as coisas, fez jardim, criou o céu, a terra, a luz, as trevas, o mundo, criou as plantas, as coisas todas. No final Ele criou o homem. E Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Ele deu a esse homem poder para dominar e governar sobre todas as outras coisas criadas. E a palavra de Deus diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Então se cumpre essa palavra, porque nós fomos criados para ser representantes de Deus aqui nessa terra, governando todas as coisas. E Deus, Ele criou um ambiente chamado Jardim do Éden, que também na sua tradução é Jardim de Delícias. Então eu penso e imagino que a presença de Deus é um lugar de delícias, porque naquele Jardim do Éden, ou no Jardim da Delícia, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus se encontrava com esse homem antes de pecar todos os dias. Comunhão, presença de Deus. Não faltava nada para esse homem. A terra dava os frutos a esse homem. Tudo que havia ali estava para o homem. Uma proibição: desse fruto você não pode comer. Que fruto é esse? Conhecimento do bem e do mal. Mas a Bíblia fala de 2 árvores. Destaca 2 árvores: conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Qual é o que ele não podia comer? Conhecimento do bem e do mal. Havia proibição para ele comer o fruto da árvore da vida? Não. Então eu pressuponho que ele comia desse fruto da vida. Quando ele sentia fome, todos os dias, se alimentava da árvore da vida. Quando o homem comeu, escolheu comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, aí foi proibido ele comer o fruto da árvore da vida. A Bíblia diz que Deus colocou querubins com espadas de fogo rodeando ali, expulsou o homem do jardim da delícia, ou seja, da presença dele, principal, da presença dele. Então, quando ele deixou de comer do fruto da vida, ele também perdeu a presença de Deus. Nós vimos a comer, desse fruto da vida em Cristo Jesus. Ele é o fruto da vida que nós comemos todos os meses. Nós repetimos o memorial que Jesus deixou: quem come da minha carne tem a vida eterna. Então nós comemos da carne do Senhor todos os meses na celebração da ceia. Nós temos acesso à presença dele, nós temos comunhão com ele. Mas existe algo que ainda pode fazer separação entre nós e Deus. Isaías fala: os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus, de maneira que ele não nos ouça. E em Êxodo, quando Deus está falando com Moisés, Deus ele chega num momento e ele fala: olha, a minha presença não vai contigo.
Por quê? Porque vocês são pessoas de dura serviço. E se a minha presença for com vocês, vocês serão consumidos. Ele está dando uma advertência. Eu vou poupar vocês. Porque se vocês chegarem na minha presença dessa maneira, vocês serão dizimados, consumidos. Aí Deus faz um acordo com uma pessoa, com Moisés. Ele fala, então a minha presença não vai com todo o povo, a minha presença vai com você. E é a mesma proposta que Deus faz a Josué depois. Como fui com Moisés, serei contigo. Irei contigo. Aí a gente chega a uma conclusão a partir disso, e eu quero caminhar para o final dessa parte de hoje. Porque muitos de nós não sentem a presença de Deus. Porque assim como Deus escolheu o jardim do Éden para se manifestar, para manifestar a sua presença, ainda hoje Deus escolhe pessoas pelas quais Ele se manifesta, e Ele escolhe ambientes que são um ajuntamento de pessoas para que Ele manifeste a sua presença. Aí a gente se pergunta, como nós, Igreja Batista Nova Canaã, podemos atrair essa presença manifesta de Deus? Para que Ele não seja simplesmente alguém que está aqui entre nós, mas está sentado ali. Quieto. Como nós, como igreja, podemos provocar a manifestação dessa presença dele no nosso meio? Nós vamos falar sobre isso nos próximos domingos, mas eu quero antecipar aqui a mesma palavra que o salmista falou. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Não são os nossos serviços que atraem a Deus. O grande erro dos religiosos no tempo de Jesus era querer atrair a presença de Deus através dos seus serviços. Mas não funciona. Não funciona. O que atrai a presença, o que chama a atenção de Deus, é o nosso coração. É o desejo ardente de sentirmos essa presença. Eu quero fechar essa parte aqui, palavra de hoje, com um relato que eu ouvi hoje cedo. Enquanto agitava as coisas, eu estava ouvindo uma palavra e o pregador trazia um relato sobre um dos motivadores do avivamento na Rua Azusa. Não, Rua Azusa não, no País de Gales. Avivamento no País de Gales. E ele fala sobre uma pessoa que foi alguém que Deus manifestou a sua presença através dele, que incendiou uma cidade. Esse camarada, ele começou a orar por um avivamento dos 13 anos de idade. E o avivamento no País de Gales aconteceu quando ele tinha 26 anos. Façam as contas aí. Quantos anos passaram ele orando, clamando pelo avivamento? Oi? 13 anos orando pelo avivamento, clamando pelo avivamento. Nós vimos um relato e nos impressionou sobre a Universidade de Asbury. Essa universidade é uma universidade religiosa, ela forma pastores, líderes, missionários. É um seminário teológico, já funciona há muitos anos, e esse não foi o primeiro mover de Deus naquele lugar. Já houveram outros 2 antes dele. E eu não sei quanto tempo aqueles jovens, aqueles adolescentes, essa geração, a outra geração,
clamou a Deus pela sua presença manifesta? Eu não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa: o fogo não começou naquele dia 8, não começou, começou muito antes, começou muito antes. Muitas das vezes, irmãos, para percebermos, sentirmos a presença de Deus, vai ser algo trabalhoso, vai ser algo que não vamos ver sinais. Imagina uma churrasqueira, e quem faz churrasco tem o carvão frio e o carvão quente, né? Carvão quente é aquele que você coloca fogo ali e ele pega rápido. Mas já viu o carvão frio? Você taca álcool, você bota óleo, você acende, você bota um maçarico ali, e é difícil, demora aquele carvão acender. Demora, mas ele acende. Ele acende. E quando ele acende, uma brasa acende a outra, e acende a outra, e acende a outra, de maneira que daqui a pouco todas as brasas estão acesas. Nós olhamos para a nossa realidade, irmãos, talvez a gente esteja nesse momento, carvões frios, mas precisa fogo, precisa existir. E como fazemos isso? Através da oração, através do clamor, através da petição ao Senhor. Eu quero fazer uma pergunta aqui para encerrar. Quantos aqui desejam ter essa experiência sobrenatural com esse Deus sobrenatural? Sentir essa presença manifesta de forma que sejamos constrangidos a proclamar o Evangelho, a pregar, a orar, a ter comunhão, a se arrepender, a perdoar e ser perdoado. Quem deseja essa presença manifesta do Senhor? Eu quero convidar vocês a começarem a orar por isso, porque a gente ora por muitas coisas, mas a maior, a principal, a coisa mais necessária que nós precisamos hoje, irmãos, é da presença do Senhor. É da presença do Senhor, porque assim como Moisés, assim como Davi falou: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixe ir. Se a tua presença não estiver comigo, Senhor, não permita que eu me reúna mais como igreja. Se a tua presença, Senhor, não estiver comigo, não permita que eu saia na rua para evangelizar. Se a tua presença, Senhor, não estiver comigo, não permita que eu fale do Senhor. Porque é a presença do Senhor que faz a diferença. É a presença do Senhor que gera os milagres. Moisés teve essa promessa de Deus: eu vou contigo. E através dele, mar se abriu, rocha deu água, e muitas outras coisas aconteceram. Vamos orar mais uma vez. Quero fazer um pedido, Douglas. Toca aquele louvor mais uma vez. Enquanto nós estivermos louvando, você poderá fazer o seu dízimo, a sua oferta, mas principalmente eu quero que você ore agora por esse avivamento, por essa presença de Deus na tua vida, na minha vida, na vida da igreja, na vida do teu irmão. Porque o avivamento é que gera os milagres. Aquilo que nós ficamos batendo na rocha porque não temos a presença, Deus fala: fale a rocha, porque ela dará água. Não precisa mais bater. É um novo tempo, é um tempo de falar a rocha. Olha o Senhor, clame por esse avivamento, não somente hoje, mas amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã, em todo o tempo. Deixe o seu coração arder de desejo por isso. Meu maior prazer é estar em tua presença. Assim como diz a letra dessa canção,
te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a sua voz, eu sinto teu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor, o teu poder e a tua ação. Eu ergo as minhas mãos e clamo, te amo a tua glória, te amo a tua vida, Senhor. Nunca oferecer justiça, amor, o meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos seus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a sua voz, eu sinto seu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor, o teu poder é tua ação. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua vida, Senhor. E nunca o teu ser, justiça, amor, aleluia. Continue orando. Como eu disse, essa é a primeira de uma série de mensagens. E ore por mim para que Deus me dê palavras que são alimentos para a igreja.